Boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui iniciando mais esse dia, o estudo bíblico, que estamos falando do livro de Gênesis, que nós falamos na semana passada acerca da genealogia de Caim, fizemos um comentário sobre a genealogia de Sete, falamos sobre a consequência do pecado de Caim, tudo o que aconteceu com a sua genealogia, o afastamento deles de Deus. E vamos continuar falando então do livro de Gênesis, para a gente dar continuidade nesse estudo, para a gente aprendermos acerca da genealogia de Sete e também do que aconteceu com essas duas genealogias, a genealogia de Sete e a genealogia de Caim. Quero ler com vocês a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 6, que fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as quais escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de famas. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus, eu te louvo, Senhor, meu Deus, por mais este dia, Pai. Eu te louvo, Deus, pela semana, a qual o Senhor deu para cada um de nós, ó Senhor. Uma semana abençoada, produtiva. Ó Deus maravilhoso, toma, Deus, a nossa direção, Senhor, nesse estudo, abre nosso entendimento, fala conosco, nos guia, Senhor, e nos traz luz através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui, dentro desse texto, que por aumentar os homens sobre a face da terra, aumentou também, multiplicou também a iniquidade. Nós temos duas genealogias, a genealogia de Caim, que é a genealogia que representa as filhas dos homens, e temos a genealogia dos filhos dos homens, que representa a genealogia de Sete. É importante a gente frisar que na genealogia de Sete, foram homens piedosos que guardaram a pureza, pregaram a santidade, foram eles os responsáveis de manter o ensino sobre a conduta moral, o casamento monogâmico, a fidelidade a Deus, o culto a Deus, E eles, por um bom tempo, essa genealogia, essas descendentes de Sete, eles mantiveram, fiel ao Senhor. Até que, quando foi se multiplicando, eles se misturaram com os filhos de Caim, com as filhas de Caim. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que quando os filhos de Deus, aqui tem duas vertentes teológicas, que vai falar que esses filhos de Deus, uns coloca como se esses filhos de Deus fossem anjos, Porém,
né? Outros dizem que anjos, eles não têm sexo masculino ou feminino. Então, uns defendem e outros não, por causa disso. Mas a Bíblia diz, né, que no capítulo de Gênesis, no capítulo 17, que certo dia apareceu para Abraão, né, 3 anjos, né, em forma de homens. Então sempre, né, tem essa dúvida, né, dentro dessa linha teológica, né, se era anjos caídos mesmo ou não, né? E acredita que por causa dessa influência, desse relacionamento entre anjos caídos e as filhas dos homens, surgiram na face da terra os gigantes, homens de grande estatura. Mas alguns defendem essa linha de teologia para dar uma origem, né, aos homens que eram grandes e que andaram sobre a terra. A exemplo do próprio Golias, né, que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura, né? Era uma pessoa de extrema força, grande, um guerreiro muito forte, né? Imagine só, às vezes a gente chega perto de uma pessoa que tem por volta de 1,95 m, 2 metros de altura, e a gente se sente uma miniatura perto dessas pessoas. Imagine então chegando perto de um homem de 3 metros de altura, né, e de porte grande, né, um homem de guerra. Como que as pessoas se sentem perto dessas pessoas? Então esses homens, esses gigantes, eram pessoas, né, de 3 metros de altura, né, que eram valentes. A gente vai ver também, né, depois que Davi ele vence Golias, mais para frente vai ver também outros 4 gigantes que enfrentaram, que era também da tribo dos filisteus, que eles tiveram que enfrentar eles, que eram homens que tinham 6 dedos em cada mão, em cada pé, e que também eles foram, né, mortos pelos homens de Davi. Então a gente vai ver ao longo da história esses homens gigantes que, né, habitaram no meio de nós. E acredita-se nessa linha teológica que esses homens foram uma mistura, né, uma mutação genética por causa da mistura entre os anjos caídos e as filhas dos homens. Por outro lado, há aqueles que defendem que essa palavra que está em Gênesis capítulo 6, homens gigantes, homens de renome, estava querendo falar a respeito de homens que ele era grandes em renome, né, que foram homens que se destacaram, que foram homens que eram grandes líderes e que fizeram grandes feitos na terra. E aí então entra a genealogia da mistura da genealogia de Sete com a genealogia de Caim, né, para falar desses homens que fizeram grandes feitos na face da terra, que se tornaram grandes líderes, que foram homens que praticaram muitos feitos na terra e que se tornaram, né, na antiguidade, referências, né? Então esses homens eram esses que aconteceu na mistura da genealogia de Sete e genealogia de Caim. A Bíblia diz que esses eram os valentes que houve na antiguidade, né? Homens de fama. Então a gente vai ver ao longo da história, né, que houve homens que se destacaram pela sua liderança, pelo seu poder, né, pela sua capacidade, né? A gente vai ver também, né, o próprio Deus usando a exemplo de Sansão, né, que era um homem que era normal, mas porém Deus, vinha o Espírito de Deus sobre ele e ele tornava-se um homem que tinha a força de 1000 homens. Então a gente vê, né, aí um exemplo de pessoas usadas pelo próprio Deus, que ficou marcado o nome dele, né? Ele é
uma referência para nós, né, assim, do poder de Deus em ação na vida de um homem. E também, né, a gente vê que isso pode ter acontecido lá atrás. Homens que veio da descendência de Sete e que marcaram o seu tempo pela sua capacidade, pela sua autoridade, pela sua desenvoltura, né, de fazer as coisas, de liderar, de construir, de representar, né, a própria descendência de Adão, né, que era um homem perfeito, um homem que tinha uma capacidade muito grande de inteligência, né, como nós falamos no último ensinamento, né, que eu acredito que Adão era um homem, né, que ele tinha uma capacidade que usava mais ou menos aproximadamente 100% da sua capacidade intelectual, e que isso trazia para ele uma facilidade muito grande, né, sobre memorização de nomes, dar nome a todas as coisas, ou seja, Adão era o homem perfeito. Então, acredito que nesse tempo havia homens que tinham ainda também grandes capacidades, né, homens que tinham, né, uma capacidade muito grande de desenvolver as coisas, né, como nós vimos na descendência de Caim, né. Nós vimos lá na descendência de Caim pessoas, né, que Jabal, né, que ele começou a produzir tendas e foi o pai dos nômades. O seu irmão, né, que era Jubal, que esse começou a produzir instrumentos musicais. Então a gente vê dentro dessa linha pessoas que tinham capacidade de desenvolver as coisas. O filho de Zila, né, Tubal-Caim, que este foi o primeiro homem a trabalhar com cobre e com ferro, de fundir peças de cobre e de ferro, né, e foi o primeiro metalúrgico da história da humanidade, né, e ele desenvolveu tudo isso ainda naquele tempo. Então por aí a gente vê, né, que dessa natureza, né, da genealogia de Caim, que vê esses homens, né, ainda assim com grandes capacidades intelectual, de desenvolver as coisas, de fazer feitos, né? Imagine então os descendentes de Sete, que deu a continuidade, né, do homens que eles tinham o culto a Deus, eles estavam andando com Deus, exemplo de Enoque, que andou com Deus, né, e não conheceu a morte, né, e os seus descendentes, né, que a gente vê aqui no capítulo 5, né, que eles tiveram, né, até chegar, né, no capítulo 6, eles foram homens que andaram com Deus, homens que prestavam culto a Deus, que mantinham, né, a ordem, né, dentro daquilo que Deus estabeleceu no Éden, do casamento monogâmico, da moral, né? Então eles foram aqueles que foram responsáveis em trazer, né, dentro da história o princípio do que Deus colocou no Jardim do Éden. Então, né, eles que trouxeram esse culto a Deus, mantiveram fiel a Deus. Então, imagine, esses homens, né, também tinham uma capacidade ainda muito grande. E Deus, então, ele vai usando esses homens, né? Então, uma das influências aí teológica aí acredita que esses homens não que eles fossem grandes, né, gigantes de estatura, mas, né, gigantes em feitos, né? Que eles fossem gigantes, né, grandes, né, e famosos naquilo que faziam. Eles criaram famas, né, na antiguidade, foram homens que fizeram grandes feitos, né, e que marcaram o seu tempo de uma forma. Então essa né, uma linha também teológica muito forte sobre essa influência, né, de que era a mistura entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. Pois bem, mas o que eu quero me atentar, né, aqui, é que independente que fosse
os anjos caídos ou os descendentes de Sete, o que nós vemos aqui é que sempre que os filhos de Deus, que hoje, nos nossos dias, representa nós que estamos na igreja, que representa eu e você, que estamos na casa do Senhor, a palavra do Senhor diz assim que todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, hoje eu, você, nós somos, foi dado para nós o poder de ser chamados filhos de Deus, ter o poder disso. Então, hoje nós somos os filhos de Deus. E o mundo representa os filhos dos homens que na antiguidade representaram os filhos de Caim. E sempre que os filhos de Deus, eles se envolverem com os filhos dos homens, vai ter percas. É engano pensar que os filhos de Deus vai se envolver com os filhos dos homens, com o mundo, e que ele vai ter sucesso nisso. Já é uma crescente aí de que 90% das pessoas que se envolvem com o mundo, ele acaba se afastando de Deus. Ele acaba se afastando da igreja, afastando de Deus, pelo motivo do qual sempre vai ter aquela preocupação de agradar o outro, principalmente quando é uma relação de namoro, por exemplo, um moço da igreja que começa a namorar com uma moça que não é da igreja, ou vice-versa, sempre vai ter percas, sempre vai acontecer isso pelo motivo do qual a gente tem uma tendência de querer agradar o outro, e por causa disso, geralmente a pessoa se afasta de Deus, assim como aconteceu quando houve a mistura da descendência de Sete e a descendência de Caim. A gente vê aqui no capítulo 6, que a Bíblia diz assim que e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se na face da terra e nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então a gente viu aqui que o pecado, ele acabou tomando conta. A gente vai ver que depois na arca entraram apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. De toda essa gente que tinha, entraram essas 8 pessoas. Por quê? Porque o pecado, ele se alastrou, e o pecado que estava na descendência de Caim, teve uma forte influência também nos descendentes de Sete. Isso depois do correr do ano, muito tempo, passaram centenas de anos, e isso aconteceu. Do pecado ele se alastrar de uma forma tão grande que desagradou a Deus. Desagradou a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem na face da terra. Então, hoje, para mim, para você, que nós venha permanecer na casa de Deus como filho de Deus, assim como no começo a descendência de Sete, eles permaneceram fiéis, defensores da conduta moral, defensores do casamento monogâmico, defensores do culto a Deus, que nós possamos permanecer defensores, da moralidade, defensores, do culto, defensores, do casamento, da família, porque o mundo, na verdade, está contaminado. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, está contaminado, E é importante que a gente também não se contamine com o mundo. A palavra de Deus diz assim, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então é importante que nós permanecemos também, assim como a descendência de Sete,
né, lá atrás, eles permaneceram fiel, né, que nós também venhamos a permanecer fiel a Deus, né, na nossa conduta, nós venhamos a permanecer fiel nas coisas que vamos fazer, né, e sem se misturar com as coisas do mundo, né. Nós temos que sim que pregar o Evangelho, temos sim que levar a palavra de Deus, assim como, né, a gente vai ver o próprio Adão, que durante 120 anos, né, que o próprio Noé, durante 120 anos, Noé ele pregou a palavra de arrependimento para o povo, para que o povo se arrependesse, para que não perecesse no dilúvio. Mas, né, o pecado havia contaminado de tal forma que não foi possível. Então, que nós venha permanecer na presença de Deus, né? Nós, nossa casa, nossa família, né? Para que o pecado não venha dominar a nossa vida, assim como aconteceu com Caim, que nós falamos semana atrasada, né? Que Caim ele teve a oportunidade de escolher ser fiel, de escolher, né, dizer não ao pecado, mas ele escolheu dizer sim, né, e assim matando o seu irmão, cometendo o pecado, né, de matar o próprio irmão. Então, que eu e você não se misture com o mundo, que eu e você permaneça fiel para Deus, né, fiel para a igreja, que hoje, né, a descendência, os filhos de Deus hoje, que foi dado para nós o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, que hoje eu e você, sendo feitos filhos de Deus, que nós permanecemos fiel a isso, né? Que nós não venhamos olhar como Israel certa vez olhou para o mundo e viu que ele tinha reis, e aí eles quiseram também ter um rei, assim como o mundo tinha, né? Então eles saíram do governo teocrático de Deus, né, para ter um rei. Que eu e você venhamos a continuar tendo na nossa vida um governo teocrático, ou seja, que a vontade de Deus ela seja a principal coisa na nossa vida, né, que nós possamos ter, cada um de nós assim, né, a nossa atenção, a nossa fé voltada para a vontade de Deus, que nós possamos cada dia dar ouvido para Deus, né, e não para o mundo, que nós possamos estar com nossos ouvidos tapados para as coisas desse mundo, mas com nossos ouvidos abertos para a palavra de Deus, para o ensinamento da palavra de Deus, para a vontade de Deus na nossa vida, porque sendo assim, com certeza